Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre a Marcha para Exu, críticas sobre o evento. Antes da gente continuar, gostaria de pedir para você deixar seu like, deixar seu comentário de que está assistindo o vídeo, ou se em algum momento do vídeo você considerar fazer alguma pergunta, ou acrescentar algo, ou enfim, qualquer que seja o seu interesse em participar, deixa aí o seu comentário, o seu like, compartilha com seus amigos e tudo mais. Bom, a gente vai falar hoje sobre essa marcha, né, que aconteceu no dia 13 de agosto de 2023, na Avenida Paulista, em São Paulo. Eu passei alguns dias observando essa movimentação sobre esse evento, né? Cheguei a escrever um texto no Facebook, né? Dando minha opinião sobre o evento em si. E aí eu reuni aqui alguns elementos, né? Pra gente conversar sobre. Algumas pessoas, inclusive, depois que eu escrevi esse texto, me mandaram mensagem sem entender muito a minha posição e etc. Então eu acho interessante também explicar, né? A marcha, ela sem dúvidas foi um sucesso. Vocês podem ver aí que, né, na Avenida Paulista ficou lotada, uma coisa bonita mesmo de se ver, muito bem organizado. E aí vem os meus comentários positivos sobre a coisa, né? Então assim, eu considero que esse tipo de ato ele é válido, tá? Então não é uma crítica a esse tipo de evento em si. Eu acho que nós que somos pertencentes a religiões alternativas, vamos colocar assim, né? Que não pertencemos ao quadro de membros da religião dominante, né? Não somos cristãos, mas somos macumbeiros, pagãos, etc. A gente tem que, de fato, né, mostrar a nossa presença na sociedade. A gente precisa disso, né? A sociedade precisa saber que nós existimos, e nós existimos em um número grande, né? Enfim, então, nesse ponto eu acho que é uma coisa muito positiva esse tipo de ato, pela questão da visibilidade. Esse tipo de evento, ele não é uma coisa assim exatamente nova, talvez para São Paulo, mas aqui no Rio, por exemplo, a gente já tem alguns eventos mais ou menos dessa natureza, provavelmente em menor proporção de números, né, de pessoas que vão, mas ainda assim, né, por exemplo, esse ano nós tivemos a oficialização, né, do Dia do Zé Pilintra aqui no Rio de Janeiro. Então há um evento público na Lapa, onde, né, adeptos de macumba e devotos de seu Zé vão lá, porque tem um santuário na Lapa para seu Zé Pilintra. Então é uma festa grande, com o povo fazendo gira na rua mesmo. Então assim, fora outros eventos também que cultuam Exu e etc, também ali na Lapa e tudo mais. Alguns ogãs famosos aí, alguns pais de santo e etc organizam eventos dessa natureza, geralmente na Lapa, e que também agregam um certo número de adeptos, etc. Então assim, não é uma coisa exatamente nova, tá? Então até aí, tudo bem, né? E fora que o nome, né, eu acho muito bem escolhido, porque ele, de fato, né, deixa claro, né, aqui vem, né, eventos dessa natureza, porque nós somos o tempo inteiro atacados por cristãos. E aí, né, a gente sabe que isso é uma referência direta para tal da Marcha para Jesus, né? Então, se eles têm a Marcha para Jesus, a gente tem a Marcha para Exu. E show, né? Passou o tempo que a gente apanhava calado, né? E essas pessoas depois se fazem de vítimas, né? Eles atacam, né? E na hora que a gente dá um passinho para frente, eles se colocam na posição de vítimas, dizem que a gente vai acabar com o Brasil e que é o sinal do fim dos tempos, etc. Essas pataquadas todas que esse povo cristão fala. Então até aí, né? E aí até o slogan, né? Nunca foi sorte, sempre foi macumba, ou nunca foi sorte, sempre foi Exu, né?
uma referência também ao slogan que alguns cristãos usam, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Então, todas esses embates, a meu ver, são muito importantes e interessantes, porque deixam claro para essas pessoas que a gente está vivo, né? E na resistência, né? Bom, então esses são todos os elementos positivos que eu tenho para destacar sobre o evento, etc. Mas aí vem os pontos negativos, né? E alguns deles são tirados, né, de falas de outras pessoas, e alguns são frutos do que eu vi, né? Então, uma das críticas que eu vi é que o organizador do evento seria bolsonarista. E segundo umas pessoas que eu vi falando sobre esse tipo de crítica, né, isso não seria verdade, o organizador não seria bolsonarista e etc. Bom, eu não vou entrar nesse mérito porque não conheço, né, então de fato não posso falar sobre. Mas é fato, né, de que na página do Instagram há destaque para bolsonaristas, né? Então algumas pessoas, né, a página do Instagram, ela destaca alguns indivíduos, né, na propaganda do evento, e alguns ali de fato são. E aí, eis a questão, né? Obviamente, política divide opiniões, né? Mas a gente tem que sempre lembrar daquele ponto inicial, né? De que nós somos membros, né, de religiões que são frequentemente atacadas por pessoas que pertencem ao status quo, por cristãos, né, por indivíduos que estão nesse objetivo de marginalizar, de discriminar, etc., as pessoas que pertencem a minorias. Então, de fato, é muito estranho considerar, e aí eu não estou falando de que deveria haver uma proibição de quem quer que seja, até porque o evento é público, né? Mas é muito estranho considerar destacar pessoas que compactuem com ideias, né, de um indivíduo que declaradamente se opõe a tudo aquilo que a gente acredita, que proferiu por diversas vezes uma série de palavras e frases, etc., de cunhos, né, que vocês conhecem bem. Quem não conhece deveria conhecer, saber do que ele falava e pensa, né? E é muito estranho, de fato, considerar que pessoas que compactuem com um indivíduo desse tipo de pensamento, né, sejam destacadas para um evento para Exu. Porque Exu representa justamente a oposição daquilo que é o status quo, aquilo que é o considerado bonitinho, aceitável e normalzinho para a sociedade. Muitas pessoas parecem não conhecer que as almas cultuadas, né, dentro dos terreiros que são denominadas como Exus e Pombagiras, né, e aí Exu, a gente está falando de Exu e Pombagira, são almas de marginais, são almas de indivíduos, né? E para nós eles são almas, ou seja, para nós eles são pessoas que morreram e que retornam dos terreiros, etc., para trabalhar junto com os médiuns e tudo mais. São almas de prostitutas, de malandros, de homossexuais, de uma série de indivíduos que são perseguidos, eram e são perseguidos, indígenas, eram e são perseguidos por cristãos e indivíduos políticos que defendiam ideias que tentavam homogeneizar a sociedade. Então essas almas, né, são justamente as almas daqueles indivíduos que foram perseguidos por pessoas semelhantes no passado a esse tal desse indivíduo político que foi presidente do nosso país. Entende? Então, se uma pessoa concorda com essas coisas, os absurdos que foram falados por esse ex-presidente nosso, como que essa pessoa pode dizer que cultua as almas desses nossos ancestrais que foram massacrados por essas pessoas, foram perseguidas, etc. Então, não bastasse a presença de bolsonaristas, né? A gente ainda vê o destaque para padres e pastores. Então, assim, é muito estranho, né, ver que
a pessoa diz cultuar um espírito de uma bruxa, por exemplo, que são o caso de muitas pombagiras, né? Que foram bruxas, né? enquanto em vida. E aí bruxa há de se considerar que não necessariamente essas mulheres preenchem as ideias do que os cristãos pensam do que elas foram. Porque muitas dessas mulheres foram injustiçadas. Muitas dessas mulheres foram covardemente torturadas e mortas por cristãos. Queimadas em fogueiras, nas inquisições e nos enforcamentos dos evangélicos dos protestantes da Idade Média. Então, enquanto os católicos queimavam, os protestantes, os evangélicos, enforcavam pessoas. Isso é histórico. Essas almas que retornam para os terreiros são almas desses indivíduos que foram escravizados, torturados, assassinados, etc. Então, como que você vai destacar, e aí é a minha crítica, como que você vai dar palco para um padre ou para um pastor ou para um bolsonarista se essas pessoas defendem justamente ou dão continuidade a muitos desses pensamentos, né, que foram usados para perseguir os nossos ancestrais? Entende? Então isso é muito estranho, né? Basta inverter a situação, por exemplo. Basta pensar quantos macumbeiros são convidados para a Marcha para Jesus. Quantos macumbeiros são chamados para trio elétrico ou palanque ou são destacados na Marcha para Jesus, né, quando ela ocorre? Nenhum. E quando acontece, ou é para exorcizar o macumbeiro, ou é para dizer que ele é um convertido, que ele se arrependeu de ter cultuado os tais, entre aspas, demônios, que são os Exus e Pombagiras. Então, essa postura parece uma postura que a coisa começa positiva, né? Mas acaba dando continuidade a um processo de submissão. Né? Então, a ideia de ocupar a rua, de dar visibilidade para a nossa existência é muito importante. Eu super apoio. Agora, o problema, a meu ver, está em destacar indivíduos que representam tudo aquilo que nos persegue e nos perseguiu. Isso é que é o problema. E essas pessoas não estão estancadas na história, né? E aí eu não estou falando literalmente desses indivíduos que estão participando que participaram da marcha. Eu não estou falando exatamente do padre, do pastor ou do bolsonarista que seja. Mas eu estou falando do que eles representam enquanto cargo. O que representa a figura de um padre para nós, historicamente? O que representa a figura de um pastor para nós? Eu não estou falando... Alguns podem dizer, mas esse padre é diferente, aquele pastor ali é diferente, aquele bolsonarista ali é diferente. Mas a questão toda é, quando se dá destaque para aquele cargo, aquela função que ele ocupa, né, que é o sacerdócio que aquele indivíduo representa, a gente não pode esquecer que aquilo ali traz toda essa carga. Então, não importa o nome do indivíduo, importa que ele é um padre. Não importa o nome do pastor, importa que ele é um pastor. E ele, inevitavelmente, pertence àquele grupo. Então, como eu disse, é só inverter a situação, né? Veja se, nesses eventos cristãos, macumbeiros, pais de santo, mães de santo e etc. são destacados. São chamados para ter algum tipo de visibilidade em respeito ao que a gente acredita. Não. Sempre é uma coisa de diminuição, né? de discriminação, de considerar que aquilo que a gente acredita é ruim, e aí nos usam ali, né? Usam esses indivíduos como exemplo daquilo que Jesus modificou, converteu, ou ele está arrependido, etc. Só para isso. Mas aí quando um macumbeiro faz um evento desse, aí chama o padre, o pastor, o bolsonarista de amiguinho. Então esse é o problema, a meu ver, tá? Minha opinião. E curiosamente não há nenhum quimbanda, né? Eu não vi nenhum quimbanda né, como destaque. Ou seja, os quimbandas, que são os indivíduos que mais celebram o Exu, né, que tratam o Exu como rei, né? Porque essa coisa de tratar Exu como um ser companheiro e etc., essa coisa recente na Umbanda, tá?
Há de se lembrar disso também, porque muitos dos autores clássicos, como Antônio de Alva e Matos e Silva e por aí vai, muitos desses indivíduos consideravam Exu o próprio demônio, sim, né? Então a gente vai falar disso no outro vídeo que eu vou fazer, né? Isso aqui é o primeiro de uma sequência que eu vou vir falando sobre essa questão de Exu e etc, esse entendimento moderno e essa quase que apropriação da Umbanda pela figura de Exu, até porque a gente vê frequentemente esses umbandistas falando assim: Exu tem que ser assim, assim, assado, senão não é Exu, é encosto. Praticamente repetindo o discurso cristão, né? Quase que reproduzindo esse discurso cristão discriminatório, etc. Porque Exu só é Exu se for convertido, ou Exu de lei, né? Então o Exu ele tem que ser bonzinho, ele tem que ser assim, senão ele é o diabo mesmo, né? Então, enfim, a gente vai desenvolver essa ideia, né? Mas essa crítica é para gerar uma reflexão em quem tiver interesse em refletir sobre isso, né? De que o objetivo não é discriminar quem quer que seja, mas a minha crítica vai em cima do destaque para pessoas que representam tudo aquilo que nos perseguiu, nos persegue. Essas pessoas não merecem destaque, não por elas, não pelos indivíduos que elas são, mas pelos cargos que elas representam, pelo sacerdócio que elas vestem. Então, cristão, a meu ver, um padre, um pastor e etc., não merece destaque em nosso meio. Quem merece destaque em nosso meio são os representantes das nossas religiões, das nossas crenças, não indivíduos que representam crenças que nos perseguiram durante séculos. E aí eu finalizo esse vídeo dessa forma, né? Para aqueles que entendem de bruxaria, etc., o problema não está em fazer um sabá. O problema está em chamar o inquisidor e o carrasco para o banquete. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.